Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje falaremos sobre o restante da história de Portugal. Mas antes, se você quiser saber a história de Portugal, o restante, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Fiz o que pedi, então vamos! Bom, como tinha falado no outro vídeo, Portugal era a primeira nação europeia e o primeiro império, ou seja, os caras estavam cheios de moral. Porém, eles ainda precisavam de um bom exército e muito dinheiro. Porém, dinheiro não tinha em Portugal, e sim na Índia. Porém, para chegar na Índia, eles tinham que passar por dois lugares, ou o mar Mediterrâneo ou todo o Oceano Atlântico. Como o mar Mediterrâneo estava em sob o domínio dos otomanos, eles resolveram ter uma ideia muito maluca: passar por todo o mar Atlântico, depois contornar a África e depois chegar na Índia. Muitos acharam que isso era loucura e muitos não acreditaram nisso. Porém, este cara aqui, Cristóvão Colombo, apresentou uma ideia muito interessante. Muita gente achava que a Terra era plana, porém, ele disse que a Terra era redonda que nem uma laranja. E ele disse que se a Terra era redonda, se navegar para o oeste, ele chegaria na Índia. Porém, muita gente sabe que isso não deu certo e ele acabou chegando na América. Porém, Portugal conseguiu outro navegador, dessa vez Vasco da Gama, que teve um negócio mais sucedido. Ele conseguiu passar pelo Atlântico, passou pelo Cabo das Tormentas na África do Sul e chegou até a Índia. Porém, isso não ficaria barato, já que os otomanos, venezianos, mamelucos e indianos se revoltariam contra os portugueses. Porém, como os portugueses estavam cheios de moral, eles quebraram todo mundo na porrada. Esse cara aqui, Dom Sebastião, resolveu fazer Portugal ainda mais forte. E como? Invadindo Marrocos e acabando com os mouros. Porém, adivinha só, ele morreu. Bom, na verdade ele sumiu. E adivinha só, Dom Sebastião não tinha filhos. O próximo da linha de sucessão ao trono era o seu tio, Felipe II. Mas Felipe II não era um português, ele era espanhol, rei da Espanha. Então, como ele também iria governar Portugal e Espanha se uniram e formaram a União Ibérica. Porém, isso se tornou um problema para Portugal, já que a Espanha tinha vários inimigos, incluindo Inglaterra e Holanda. Então, os inimigos da Espanha agora eram inimigos de Portugal, e Portugal passou por várias dificuldades. Inclusive, perdeu uma boa parte do nordeste do Brasil para a Holanda. Porém, alguns anos depois, Portugal conseguiu recuperar essa parte. Agora, outra coisa ruim que aconteceu em Portugal foi desastres naturais na cidade de Lisboa. O que aconteceu? Primeiro, um terremoto aconteceu na cidade. Depois, um tsunami e um fogo infernal. Ou seja, Lisboa estava realmente destruída. Porém, Portugal se recuperaria no passado dos anos. Porém, tudo pioraria no ano de 1803, com a chegada dele, Napoleão Bonaparte. Ele faz o bloqueio continental, onde ninguém podia fazer comércio com a Inglaterra. Porém, Portugal, espertinho todo, resolveu desobedecer Napoleão e fazer comércio com a Inglaterra. Napoleão invade Portugal, porém a família real foge para o Brasil e fica lá por um bom tempo. Porém, para quem já viu a história do Brasil, já deve saber que no final o Brasil acabou declarando independência e Portugal perdeu uma grande parte do território. Porém, logo depois, Portugal entraria numa guerra civil entre constitucionais e absolutistas. No final, os constitucionais acabaram ganhando e Portugal agora é uma monarquia constitucional. E logo depois também aconteceu a repartição da África, onde cada país europeu agora tinha colônias africanas. Portugal escolheu Angola e Moçambique. Porém, depois o rei e o príncipe são assassinados e os revolucionários republicanos resolvem dar um golpe de estado e transformam Portugal numa república. E aliás, foi como república que Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial, saindo como vitorioso. Porém, na Segunda Guerra Mundial, Portugal acabou se mantendo neutro, mesmo tendo muita pressão dos dois lados. Porém, depois da Guerra do Ultramar, Portugal acabou perdendo todas as suas colônias na África, e isso deixou muita gente muito pé da vida com o governo português. Porém, Portugal acabou conseguindo se destacar entre os países europeus.
e depois devolveu a última colônia, Macau, para a China. E esse foi o marcante fim do Império Português. E hoje Portugal é um pequeno país da Europa com a moeda oficial o euro. Porém, ainda tem uma história muito linda e muito interessante. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado e tchau!